Hoje a gente vai conversar um pouco sobre que dicas que a gente pode dar para uma pessoa que vai apoiar uma mulher em trabalho de parto. Né? Lembrando um pouco da história do nascimento, assim, pelo menos no nosso contexto, né? Aqui no Brasil, em algum momento, as mulheres pariam com apoio de parteiras ou com apoio de outras mulheres. E desde que o parto foi para o ambiente hospitalar, muitas mulheres se viram sozinhas para parir, né? Não só no processo do parto, mas antes, na gestação, no parto e no pós-parto. Então, hoje a gente já tem um cenário, graças a Deus, diferente, né? Um cenário que as mulheres têm direito a um acompanhante no trabalho de parto, mas a gente estende isso um pouco mais para que esse acompanhante possa participar durante a gestação. Então, como dar um bom apoio para a mulher na gestação e no parto? Participando com ela dos grupos de gestantes, das rodas, das consultas de pré-natal, conhecer o plano de parto dessa mulher, isso é fundamental. Que hospital que ela vai ganhar neném, quem são as pessoas que vão estar envolvidas no parto, né? Os desejos dessa mulher no trabalho de parto. Então, porque na hora do parto, o acompanhante, a parceria vai servir como se fosse uma redoma, assim, Uma âncora ali, né? um escudo protetor, assim, para as coisas acontecerem minimamente como ela planejou, e isso é bem importante, né? Do mesmo jeito que a alegria contagia, o medo contagia, a ansiedade contagia, então... O desespero, O né? desespero contagia. Imagina a mulher ali em trabalho de parto, a gente já viu algumas situações, né? E aí olha pro marido ou para quem tá ali junto e a pessoa tá ali apavorada, né? Então, assim, é importante que as pessoas que cercam essa mulher estejam entendendo o que está acontecendo para trazer essa tranquilidade, conseguir dar esse apoio. Conhecer as fases do trabalho de parto, né? fases. O trabalho de parto ele é dividido assim na fase latente, na fase ativa, no período expulsivo, depois na saída da placenta. Então, conhecer cada uma dessas fases e o que esperar de cada uma dessas fases dá uma tranquilidade para a parceria, para o acompanhante entender que tudo está fluindo conforme a fisiologia, né? E não deixar o desespero entrar, porque o trabalho de parto é um trabalho, né? Não é um descanso de parto. Então a gente precisa estar dando apoio para essa mulher. E dar apoio eventualmente, oferecer uma água, um suco, uma colher de mel, alguma coisa para ela se reenergizar para continuar a trajetória. Dar as mãos, né? E ter pessoa do lado dela que vai acreditar nela quando ela já não está mais acreditando, porque às vezes a exaustão e o cansaço fazem isso, né? Aquele momento que ela acha que não vai mais dar conta e tem uma pessoa do lado que fala, vamos, tá acontecendo, tá fluindo, isso é tão fundamental. Faz muita diferença, porque a gente percebe que quando essa força assim, desse acompanhante, desse apoio está presente, a mulher ela se fortalece mais e isso transforma a relação também desse conjunto da família, né, que está ali vivenciando esse processo. Então, o trabalho de parto são movimentos sutis. A gente tem que procurar olhar para essa mulher e entender o que ela está realmente precisando. E a partir disso é que a gente vai encosta, vê se o toque foi legal, faz a massagem, vê se ela gostou, se não gostou, já recua. Então vai assim nesse ritmo pra gente também não invadir. Né? Dançar conforme a música, né? E eu sempre digo assim que geralmente o acompanhante, a parceria, conhece aquela mulher muito mais do que a doula, do que a enfermeira, do que a equipe médica. Então, se essa pessoa está conectada com a mulher, ele vai saber, ou ela vai saber se a música está demais, se o barulho está demais, se a luz está demais, apenas com a troca de olhares entre eles, né? Porque se conhecem há bem mais tempo do que a gente conhece, né? Exatamente. Então, um acompanhante é como se fosse o porta-voz da mulher em trabalho de parto, quando ela está tão na partolândia que ela não consegue se comunicar efetivamente. Então, aquela pessoa que super conhece essa mulher vai falar, isso aqui tá demais, ou isso aqui pode fazer diferente. Então, isso é fundamental. Assim, acompanhante no parto geralmente traz ganho para o processo, né? Sim. Ainda mais se a pessoa está preparada, está informada. A contração tá ali numa intensidade, o processo, às vezes, ela já cansada, sem dormir. E aí ela vem com as frases comuns de escutar, né? Eu não consigo mais, quero uma cesárea, quero uma analgesia.
é comum da gente ouvir isso das mulheres, né, Yara? Quantas vezes? Quantas vezes? E aí, às vezes as mulheres perguntam, e aí, como que a gente sabe, assim, que é só da covardia, né, desse momento, do arrego, e quando é algo real mesmo, que tá ultrapassando os limites dessa mulher, que o processo não está sendo legal. Então é algo assim que a gente, pela leitura, a gente vai vendo, então por isso que o pré-natal, conhecer essa mulher, a história dela, para a gente é muito importante, esse acompanhamento, e também o acompanhante nesse sentido, né? Então, o acompanhante que conhece muito bem essa mulher, que planejou com ela esse processo do parto, geralmente eles fazem acordos, Com né? certeza. E ele vai falar, olha, conhecendo ela me parece que realmente está para além. E essa conversa a gente vai tendo assim num cantinho, analisando tudo, para que a gente possa cuidar e viver um momento positivo, né? Porque Com é certeza. isso, o nosso foco, ele não é, o desfecho do parto, assim, parto normal, cesariana, mas é um nascimento respeitoso, uma experiência, né? que seja boa para essa mulher, para essa família, né? Algumas dicas que eu daria assim para um acompanhante, né? Às vezes as pessoas perguntam pra gente o que fazer com uma mulher em trabalho de parto. A mulher em trabalho de parto, assim, na fase ativa e o período expulsivo é como se fosse uma usina, assim. A mulher tá quente, tá suando, ela faz sons diferentes, ela adota posições diferentes. E eu penso que o acompanhante tem que ser um ponto de apoio, uma firmeza para a mulher. Então, quando ela percebe que ela se encosta, se apoia naquela pessoa e aquela pessoa tá firme, ali ela fica. Se ela perceber que a pessoa está bambeando, ela vai buscar um ponto de firmeza, né? Então isso é uma coisa importante. A outra coisa é evitar frases longas e complexas para uma mulher em trabalho de parto, né? A mulher, quando ela está assim na partolândia, ela não consegue entender assim a complexidade de muitas palavras e muitas frases compridas, né? Então assim, oferecer água, basta colocar água na frente dela. Ou a massagem também, encostar, sentir que ela aconchegou ali, então continua. Sentir que ela fugiu, para, talvez não é aquele momento que ela precisa daquela massagem, né? E a outra coisa que é bem importante, evitar ficar no celular, evitar passar a sensação de que está só de corpo presente, mas sim estar realmente presente no processo, né? Porque isso é importante. Então, as mulheres, elas percebem tudo o que acontece no ambiente. Por mais que elas estão na partolândia, elas vão lembrar de tudo o que aconteceu, o que foi dito, os gestos que foram feitos. Então, pensar que essa mulher, ela está em estado de alerta constante, né? Então, cuidar das nossas, inclusive das nossas expressões, né? Então, isso é bem importante para uma mulher, para dar apoio para uma mulher em trabalho de parto. Enquanto profissional, a gente vê que as nossas expressões, assim, têm grande influência, né? Ah, com certeza, impacta, né? Eu costumo falar, assim, que apesar de toda a dor, né, do processo inteiro, da intensidade do processo, o dia do parto é um dia assim que vai marcar o resto da vida daquela mulher, de quem está vivenciando aquilo. Então é um momento que ele é um pouco atemporal, né, Yara? Você tem essa sensação, a gente entra num parto sem hora para sair e de repente o tempo vai passando, vai fluindo. Quando você vê o dia já está raiando e é importante assim estar presente nesse momento, isso que você falou, de estar integral ali, entregue, né? Então, não ficar pensando no horário, o que está acontecendo lá fora, se está chovendo, se está fazendo sol, se tem coisa para resolver. É um momento que é como se tudo parasse para que aquela vida chegasse, assim. Então, eu gosto de sempre que eu estou acompanhando assim, um parto, de trazer isso para a mulher. E quando vai acontecer uma cesariana também, naquele momento assim que o bebê vai nascer, sintonizar com aquele bebê que vai pela primeira vez respirar, conhecer tudo. Então, trazer também essa intenção, esse cuidado. Sim. É bem importante, né? Tem uma vez que eu vi uma parteira japonesa falando sobre parto e ela falou assim, que a mulher em trabalho de parto é como se fosse uma borboleta dentro de um casulo, né? E essa borboleta querendo sair do casulo, ela começa a se expandir suas asas lá dentro, né? Como se fosse uma metamorfose, né? A transformação de uma mulher. E a gente consegue ver isso em trabalho de parto, né? Então, ver a mulher se organizando o seu corpo, se movimentando em posições e nesse momento deixar a mulher livre
para escolher a melhor forma de se posicionar, a melhor forma de respirar, de colocar sua voz, é importante. E quando tem uma borboleta saindo do casulo, se a gente for lá e abrir o casulo, a gente vai atrapalhar o processo. Então a gente precisa deixar hormônios importantes que estão circulando ali justamente para quando aquele casulo abrir, se romper e a borboleta voar, né? Então, como uma mulher em trabalho de parto, ela às vezes passa por catarses profundas lá dentro, né? Grandes transformações estão acontecendo. Então, nós da área da saúde, os profissionais que estão acompanhando, as pessoas que estão acompanhantes do parto, as doulas, precisam fazer essa cerca de proteção para esse momento que grande transformação está acontecendo na vida de uma mulher, que é trazer a vida um bebê, né? Botar um bebê para fora do seu corpo. Então, muita coisa grande acontecendo nesse momento. E no pós-parto, né? O pós-parto também tem um momento que a gente não pode abaixar a guarda no apoio. Exato. Não pode abaixar a guarda. O apoio ele vai crescendo, né? Ele vai continuando. A gestação começa, vai aumentando, no parto precisa de muito apoio, no pós-parto, então, é o momento assim do ápice do apoio. Então, um apoio de prover conforto, hidratar a mulher, ver se ela quer se alimentar, porque às vezes ela não quis se alimentar lá no começo, no trabalho de parto, mas agora ela está com vontade, né? E um apoio muito importante é não distrair a mulher desse momento, principalmente na primeira hora, na segunda hora, não distrair ela daquele olhar para o bebê, daquele aconchego, daquele carinho. Isso é muito importante, né, na hora dourada. Então, às vezes, assim, evitar ficar tirando foto, mexendo no bebê ou querendo pegar o bebê nesse momento, a não ser que ela queira, né? Mas há esse tipo de suporte. Enquanto a placenta não sai, a gente está conseguindo manter a mesma concentração, o mesmo apoio, e isso se estende para quando ela vai para casa, né? Isso. Evitar, não deixar a mulher fazer muitas atividades nos primeiros dias pós-parto, né? Exatamente. É um momento de maior recolhimento, então ela tá ali entendendo como que vai ser, como que amamenta, como que é cuidar de um ser que é completamente dependente, né? De nós e também aprendendo a ser mãe, porque ninguém nasce sabendo, né? Então esse processo, para além disso, ainda tem a recuperação do corpo, porque muita gente acha que assim, tive parto normal, então não vou sentir mais nada, né? Realmente aquela dor da contração, ela passa logo que o bebê nasce, e a recuperação do parto normal, ela tende a ser bem mais rápida, comparando com a cesariana, mas cada experiência também é única, né? Tem mulheres que fazem cesariana e não sentem nada, que sentem bem também. Mas no geral é comum, imagina, o corpo se abriu, o bebê passou, não tem como não sentir nada, né? Então é comum sentir um desconforto ali na pelve, um cansaço. Os órgãos que antes estavam todos comprimidos ali pela barriga, de repente começam a se reorganizar. Então, os primeiros dias de pós-parto, ele é um momento assim que a mulher precisa ficar mais quieta, deitada, evitar de ficar muito sentada, muito em pé, e intercalando, né? Senta, caminha um pouquinho, deita, para que não gere tanta pressão ali na pelve, principalmente quando tem alguma laceração, algum ponto ali também, de sutura. Então é um momento assim que a mulher precisa se resguardar, não é à toa que o nome é resguardo, né? Que antes as mulheres seguiam os 40 dias certinhos, né? Hoje em dia está cada vez menor. Mais curto, tem né? mulheres já querendo 3 dias, 4 dias sair dirigindo. E assim, tem condições? Tem, mas a gente precisa entender assim a necessidade do corpo nesse momento, né? Então é um momento de se recolher, de deixar o corpo trabalhar ali com as necessidades mais essenciais, que é cicatrizar a ferida da placenta, produzir colostro, leite, se adequar às noites sem dormir. Insônias, né? Com certeza. Insônias. Então, assim, é um momento em que, e não só a mulher, o acompanhante também, né? Às vezes os acompanhantes saem, os maridos, as parcerias, noite sem dormir, e aí começa os dois sem dormir, sujeito de vir conflitos, né? Imagina, sem dormir é algo que irrita, né? Então é importante assim irem se intercalando, se organizando dentro dessa nova rotina.